Olá, seja bem-vindo ao primeiro podcast Ônibus. Podcast totalmente dedicado a falar sobre ônibus, tudo que envolve o assunto ônibus, transportes, você vai escutar aqui. Este é o primeiro programa, seja muito bem-vindo. Junto comigo temos os meus grandes amigos Tadeu e o meu amigo João Silva, o Andarilho Carioca. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou abrir primeiro a palavra para o Tadeu, ele vai se apresentar, uma rápida apresentação, e logo após a apresentação do Tadeu, o João Silva vai se apresentar e eu farei minha apresentação por último. Tadeu, é com você. Olá, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui participando dessa primeira edição aqui do nosso podcast. Muito feliz aí de participar dessa iniciativa, né? Esse novo formato de comunicação. Parabenizar o amigo Willy Buzz, que há tanto tempo é pioneiro aí nas novas ideias aí do hobby, né? Desde muito cedo aí na internet, ele sempre teve uns projetos muito interessantes, como o próprio site dele, o primeiro site dele, né? O willybuzz.hpg.com.br, um site de desenhos. E fico muito contente de estar aqui e poder interagir com os amigos e estar sempre aprendendo. Muito feliz também de ter a companhia do nosso amigo João Silva, o Andarilho Carioca, e espero aprender muito com todos aqui. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado, Tadeu, William, pela oportunidade que estão me concedendo para estar aqui com vocês. Nossa primeira edição desse podcast orientado, direcionado para o assunto ônibus. Como o William havia falado, tentar um pouco me apresentar também. Eu já estou no hobby há um bom tempo, mas, no entanto, como Andarilho Carioca e assumindo esse pseudônimo, já vamos botar aí desde 2015 e venho mantendo o que sempre fazia no hobby, que são as minhas miniaturas de ônibus. Agradeço a todos. Muito obrigado, João Silva. Obrigado pela sua apresentação. Eu tenho certeza de 2 nomes de peso que podem agregar muito aqui no nosso podcast. São profundos conhecedores de carroceria, de chassi, de histórias de transporte. Então, nós temos certeza que o nosso papo sempre vai render muito, com muita qualidade. Fazendo a minha apresentação, eu participo do hobby ativamente da internet desde quando praticamente a internet começou a se popularizar, lá em 99, 2000. Através da internet, eu descobri que não era sozinho no ramo de ônibus, que não era só eu que gostava. E na internet, já lá por volta de 2000, 2001, encontrei outras pessoas, alguns sites que já existiam na época, e foi quando eu também descobri o que era o Paintbus, que eram desenhos de ônibus feitos no famoso Paintbrush. Esse programa tão icônico aí que muitas pessoas não conseguem fazer nenhuma bola nele, nem um círculo, e nós conseguimos desenhar ônibus inteiros. Então, naquela época eu comecei a desenhar, criei um site chamado Willy Buzz, era hospedado no HPG, que era um dos meios que tinham na época, né, de criar um site, hospedá-lo. E através dos meus desenhos, muitas pessoas foram se conhecendo e o mundo foi criando laços. Em 2001 ainda, junto com alguns amigos, nós resolvemos fazer um encontro das pessoas que desenhavam, e esse encontro acabou virando um evento grande, onde teve exposição de ônibus, de miniaturas, e esse evento cresceu. Hoje muitos já conhecem esse evento, aqui na cidade de São Paulo, já teve edições em Campinas, já teve edições até em outro estado. Hoje, creio que é o maior evento que una todas as pessoas que gostam de ônibus no Brasil. Nosso primeiro programa, nós fizemos aí uma breve apresentação. Espero que vocês curtam o que nós vamos comentar. E acho que, para começar o programa, nós temos um assunto muito legal, que é os ônibus de 2 andares. Os ônibus de 2 andares que hoje estão tão famosos, que estão tão em evidência. Mas eu acho que nós deveríamos comentar sobre os ônibus de 2 andares desde lá do começo. Quem foi a primeira encarroçadora que fez? Qual foi a primeira encarroçadora que fez um double-decker? Muitos acham que foi a Marco Polo com o GV1800DD, mas nós temos que lembrar da Tanco, que foi uma encarroçadora aí que teve uma vida curta,
mas que foi uma encarroçadora ousada. Ela conseguiu criar paradigmas, ela conseguiu criar inovações que até então nós não tínhamos no Brasil. E a Tanco foi a empresa que fez o primeiro DD urbano e o primeiro DD rodoviário aqui do nosso país, o famoso Tanco Gemini. Então, o Tanco Gemini foi o pai dos Double Deckers, que hoje são os queridinhos aí de todas as linhas, que todo mundo quer viajar no DD, toda empresa tem um DD, e recentemente nós tivemos, talvez aí a última grande empresa do Brasil que não tinha esse modelo incorporado aí na frota, que recebeu algumas unidades do Comil Campione, estamos falando da Gontijo, e eu queria conversar com o Tadeu, com o João Silva, o que eles também pensam a respeito do Double Deck, que nós vemos hoje aí com a colocação de DDs, usando o serviço leito-cama, serviço executivo, DDs aí com ampla capacidade. Queria discorrer um pouco o assunto com vocês. Eu vou deixar sempre aqui na sequência a palavra primeiro ao Tadeu, posteriormente ao João Silva. Tadeu. Então, Willy, eu acho que já é uma tendência, né, entre o empresariado, esse apreço, né, pelos ônibus de 2 andares. É uma coisa que começou, digamos, no começo aí dos anos 2000, né, com algumas empresas migrando para o DD nas primeiras linhas, né, fazendo as primeiras viagens de linha com DD, e a coisa foi só se fortalecendo, né? A gente teve um período aí de vacas magras aí em meados dos anos 2000, mas de uns 5, 6 anos para cá, muitas empresas que não compravam ônibus double decker passaram a comprar, né? E eu acredito que isso é uma tendência porque, de certa forma, consegue trazer um aproveitamento melhor do serviço que a empresa dispõe, e sem a necessidade de alocar, às vezes, dois ônibus, né, para fazer a viagem entre o mesmo origem e destino, né? Então, dentro daquela rota, o ônibus 2 andares consegue fazer um aproveitamento maior em termos de volume de passageiros transportados, evitando que, muitas vezes, a empresa rode com 2 carros aí, com uma ocupação parcial. Ela consegue reunir, às vezes, 2 horários ali num carro com uma capacidade um pouco maior de passageiros, né? Ou então, tem a questão também do ticket médio, né? Quando a empresa consegue ter um bom volume de vendas de passagens aí de cabine e cama ao serviço leito, ela consegue aumentar o ticket médio, né? E quando ela roda com ônibus aí double decker, ela consegue, muitas vezes, oferecer 2 serviços dentro do mesmo ônibus, né? Na mesma viagem. E isso colabora. Às vezes, uma viagem que seria apenas o serviço convencional ou o serviço executivo, ela consegue separar isso e vender uma parte, pelo menos, das passagens com um ticket médio maior, digamos, né, com um valor de passagem maior. E tendo, basicamente, o mesmo custo operacional do que se fosse um veículo de um piso só e um serviço só. Ao meu ver, essa é a principal causa que está levando muitas empresas, e inclusive empresas que eram resistentes a esse tipo de veículo, a hoje operarem com ônibus double decker. João Silva, sua vez. Então, William, sobre o double deck, realmente a Gontijo foi uma das últimas empresas a aderir a esse modelo de ônibus, né, que você consegue no mesmo espaço colocar passageiros que têm um serviço executivo, embaixo um serviço leito. Isso otimiza, agiliza, né, e você também pensando em várias questões, né, relacionadas a isso. Você tem uma menor pegada de carbono, você consegue otimizar o tipo de serviço, disponibilizando, né, em um mesmo veículo, transportar duas. Então, vamos colocar assim, mas de fato né, não apenas por poder aquisitivo, né, mas sim por pessoas que estão dispostas a dispor de um maior conforto e outras que não se importam tanto com isso. William? Legal, muito boa a opinião de vocês. Eu gostaria de lembrar também que a onda, vamos dizer assim, a onda de double deckers teve início lá em 95, 96, né, com o Paradiso 1800DD. Alguns anos depois, em 98, a Buscar lançou o Panorâmico DD, que foi o segundo carro a competir aí diretamente com
o Paradiso, né? Então, nós tínhamos Buscar e Marco Polo nesse segmento. Algumas empresas rodoviárias, logo no começo, tiveram ônibus double-decker. E algumas empresas eram empresas de linhas curtas. Eu sou da cidade de São Paulo, o Tadeu já foi daqui de São Paulo, agora ele está em Londrina. O Thiago, ele é do Rio de Janeiro, fica aí na ponte Rio de Janeiro-Curitiba. Então nós aqui peço até desculpa para você que está escutando esse podcast, mas teoricamente nós vamos, querendo ou não, concentrar um pouco nas nossas conversas aqui na região sudeste, porque é onde nós temos conhecimento. Claro que nós não vamos deixar de falar de outras regiões do Brasil, mas no exemplo que eu vou citar agora é uma região que eu vivi, então eu vou falar um pouco que nós tínhamos empresas regionais com linhas curtas operando double-decker aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Nós tínhamos viagens aí da Ouro Verde, saindo de São Paulo ali para a região de Sumaré, região de Campinas, região de Americana, operando com double-decker. Nós tínhamos a Cidade Azul também, ali na região de Rio Claro, viagens curtas, operando com double-decker, e hoje essa situação se inverteu. Essas empresas que foram pioneiras, tivemos também a empresa Cruz, que ali na região de Araraquara, São Carlos, que operaram double-decker, hoje operam veículos baixos e até veículos 4x2, não acabam nem utilizando mais veículos trucados. Então nós tivemos uma inversão, e as linhas rodoviárias interestaduais, ou as linhas aí longas, que utilizavam os carros baixos, né, agora estão usando o double-decker. Então nós vemos uma evolução do mercado aí ao longo dos anos, e uma evolução também no tipo de serviço, né? Nós tivemos aí a criação do leito-cama, que é um serviço aí excepcional, que oferece praticamente uma diária de hotel. Enquanto a pessoa está viajando, ela economiza uma diária de hotel, chega descansada e acaba atraindo bastante passageiros. Às vezes, um passageiro poderia utilizar o avião, tendo que acordar muito cedo, chegando com antecedência no aeroporto. Às vezes ele pode fazer essa viagem durante a noite, chega descansado na cidade, já pode ir para o seu compromisso. Eu também, aproveitando, gostaria de comentar com todo mundo que está aqui escutando esse podcast. Nós já temos 18 minutos de podcast. Nos primeiros programas nós não queremos nos alongar muito, né? Então nós vamos tentar sempre falar um tema atual, misturando esse tema atual com alguma coisa da história, né? Podemos linkar alguma coisa aí, que foi o caso dos double-deckers. E também nós vamos comentar sobre tudo que vocês quiserem. Vou pedir para vocês depois deixarem mensagens falando o que vocês querem escutar, o que nós podemos comentar aqui, né? Podemos comentar sobre busologia, podemos comentar sobre sistemas de transportes urbano, rodoviário, fretamento. Nós temos um assunto muito em alta agora, que são os aplicativos, né? Temos a Buser, o Imob, a Agaflex, Forbus. Então, é um assunto que atrai muito, porque nós temos a NTT brigando, os estados brigando, as empresas. Então, nós vamos ter bastante discussão a respeito disso. Temos também que falar sobre modelos de ônibus antigos, novos. O João Silva é proprietário de ônibus, eu também tenho um. Então, nós podemos discorrer aí como é ter a história, preservar um ônibus. Então, nós vamos ter bastante assunto. Para finalizar, nosso primeiro programa, eu queria deixar uma mensagem do Tadeu, que falando do que ele achou do nosso primeiro programa, e ele já vai deixar um tema que nós vamos discorrer no próximo, e o nosso amigo João Silva também. Vou abrir o microfone para o Tadeu. Bom, Willi, eu só queria pontuar uma questão, né? Ainda falando ali sobre os double-deckers que circularam no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 em algumas linhas aí intermunicipais, né? Principalmente no estado de São Paulo. A mentalidade naquela época do empresário era muito diferente do empresário que hoje está comprando double-decker para fazer linhas maiores, né? Naquela época, as empresas compravam esses ônibus double-deckers, em parte pensando em datas onde o volume de passageiros seria maior, né? Um feriado, e teria um aproveitamento maior daquele horário que esses ônibus transportariam um volume maior de passageiros. Mas não se pensava muito em aumentar o valor do ticket médio, né, de cada viagem, né, o valor que cada passageiro paga na passagem, né. O que se pensava mais é ter um veículo disponível ali para utilização também como veículo fretado e como turismo, né. Antigamente, eu lembro que várias empresas chegavam a fretar alguns desses ônibus aí para viagem de turismo eventual, né, turismo de
a serviços de operadoras turísticas, né? Então, muitas vezes esses ônibus acabam ficando nas linhas ali em períodos mais de baixa demanda e em outros períodos eles acabavam fazendo outros serviços, né? Já o empresariado que hoje compra o ônibus double decker, ele está mais pensando realmente em manter esse ônibus na linha, ele não está pensando em fretamento eventual, esse tipo de coisa. A ideia é realmente comprar o veículo e oferecer um maior conforto para o passageiro que utiliza o serviço regular, né? Utiliza as linhas regulares e linhas de longa distância. Bom, eu fiquei muito feliz com essa nossa primeira gravação, esse nosso primeiro episódio do podcast. Espero que seja aí o primeiro de muitos, né? Que tenha uma longa vida esse nosso programa. Espero que nos próximos episódios a gente possa aí, tratar de assuntos aí que interessem de uma forma geral a todo mundo que tem esse hobby, né? Desde assuntos aí de empresas, de novidades, assuntos aí de nostalgia relacionados a modelos, serviços aí que existiram e hoje não existem mais, né? E também curiosidades, né? Eu acho que é muito, muito legal a gente ir descobrindo as coisas e ter sempre esse senso de curiosidade, né? A gente está sempre buscando conhecer algo novo. Bom, é isso e eu passo a palavra aqui para o meu amigo João. Então, pessoal, só tenho a agradecer a oportunidade mais uma vez, né? Realmente essa foi a nossa primeira edição desse podcast. É claro que todos nós aqui estamos ainda nos habituando, nos familiarizando a esse novo formato, né? Que é praticamente quase uma gravação ao vivo. Então, aos nossos amigos que estão nos ouvindo aqui, desde já peço desculpas por algum momento eu possa ter me prolongado, falado alguma coisa que não deveria, mas enfim, eu só tenho a agradecer e espero que o nosso podcast tenha vida longa, possamos abordar diversas temáticas, muitas das quais, por favor, quero que os nossos ouvintes nos proponham, para que a gente possa trazer essa temática, debater e sempre trazendo uma informação de qualidade, com um toque descontraído e participativo, tá bom? Então, William, Tadeu, agradeço a todos vocês aí e até a próxima edição. Foi um prazer enorme poder bater esse papo com vocês. Nós ainda estamos nos adaptando a esse formato, nós tivemos uma grande dificuldade em achar um jeito de gravar os três simultaneamente com algum tipo de qualidade no áudio, né? Porque nós estamos em 3 estados diferentes, estamos fazendo isso via internet, então não vai ficar aquela qualidade primorosa, mas é um trabalho feito de coração e eu tenho certeza que nós estamos fazendo isso para vocês e eu tenho a convicção que vocês vão nos dar um feedback aí, positivo ou negativo, vão sugerir temas, vão reclamar de uma coisa que nós comentamos, não vão deixar aí de concordar, e acho que é isso mesmo que tem que acontecer. Nós temos que pegar várias opiniões e fazer um assunto render, né? Nós não somos especialistas em nada, eu nunca trabalhei em empresa de ônibus, os meninos também não, mas de acordo com a nossa visão de hobby, de conhecimento aí, nós vamos tentar agregar alguma coisa para vocês. Nós vamos já deixar aí o próximo programa engatilhado. Eu espero que vocês compartilhem esse programa com seus amigos, para que nós podemos comentar outras. Temos assim uma lista já grande de assuntos que nós queremos falar. Queremos falar bastante aí sobre fotos, queremos falar sobre empresas extintas, queremos falar sobre carrocerias, né? Os amantes do G7, os amantes da Buscar, a Buscar que voltou. A Buscar vai render um podcast inteiro aí, porque nós temos aí as várias fases da Buscar, né? Nilson, Buscar, os quase 5 anos aí que ela ficou, acho que até mais, que ela ficou ausente do mercado, a falta que ela fez, o domínio que a Marco Polo teve, né? A Comil agora com Double Decker. Então serão vários podcasts, vários assuntos bacanas para nós discutirmos aqui. Agora nós temos também as autorizações da NTT, toda semana uma autorização nova, uma empresa nova entrando numa rota, temos aí as rotas clássicas com várias empresas disputando passageiro, e ainda temos aquelas rotas que somente uma empresa faz e o passageiro fica refém da qualidade daquela empresa. Será que outras empresas também vão querer essas rotas longas, essas rotas, digamos que são sudeste e nordeste? Vamos discutir isso também. Foi um prazer enorme. Muito obrigado você que
que escutou nosso programa até aqui. Já estou agradecendo o Tadeu, estou agradecendo já o João Silva. Muito obrigado, vai ser uma parceria de sucesso. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo programa. Obrigado, valeu!